Cativeiro babilônico. Já foi? 1 hora já. Cativeiro babilônico, o cativeiro de Judá pela Babilônia foi predito 100 anos antes por Isaías e Miqueias. Agora que se realiza, Jeremias prediz, então, tinha predito, né, que duraria 70 anos. Foi o fim do reino terrestre de Davi, da dinastia ali, que durou, então, 400 anos. E a restauração, o retorno do povo judeu, exilado para Jerusalém, para reconstruir a cidade e os templos. Depois disso daqui, você tem mais um período, mas ele vai ficar lá para frente, que é o período interbíblico. Nós vamos falar isso daqui na última aula, muito provavelmente, de panorama, antes de entrarmos no panorama bíblico do Novo Testamento, que é o período dos 400 anos de silêncio, onde não houve uma profecia, não houve uma revelação, não houve nada, até que vem a voz do que clama do deserto, quebrando o silêncio, que era João Batista. Beleza, gente? Então, todo o contexto bíblico está inserido nesses 10 períodos que nós olhamos aqui, tá? De Gênesis até ali Malaquias, e aí você tem esse outro períodozinho que eu te falei, eles estão inseridos num nesses 10 períodos aqui que nós vimos, tá? Seguindo, então, cronologia bíblica. Princípio, vimos na aula passada, patriarcas, nós vamos falar hoje, Israel no Egito, que nós vamos falar hoje, esse aqui eu acho que não vai rolar hoje. Enfim, aí depois, só cronologia, tá? Novamente lá, datas aproximadas, tá? O Reino Unido, então, aí o reino dividido, que é o fim de Israel, a queda de Israel e Judá, o retorno de Jerusalém e o período intertestamentário, que é entre a última profecia do Velho com o início dos primeiros fatos do Novo Testamento, tá? Esse aqui lá na frente. Essa aqui é a cronologia bíblica do que aconteceu no Velho Testamento. Beleza, gente? Novamente, não se preocupem com fotos, com isso e com aquilo. Por quê? Tudo isso aqui, essa apostila, eu botei um link ali para vocês poderem baixar depois. Abraão, novamente, vou passar rapidamente para a gente poder avançar. Isso tudo aqui, né? Vou usar o que o pastor fala, né? Uma igreja de crentes velhos, vamos assim dizer, os pormenores da história você já conhece, você tem a sua leitura bíblica, nós vamos dar uma sobrevoada bem rápida assim mesmo, só para a gente, e aí por isso a gente vai precisar ler. Abraão, então, é o personagem mais importante do mundo antigo. As 3 principais religiões do mundo, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, remontam as suas raízes a Abraão. Tá? O chamado de Abraão inaugurou um novo período da história bíblica, que é o período dos patriarcas, né? Patriarcal. Em Abraão, a Bíblia começa a desenhar a história da redenção. O chamado de Abraão consiste em 3 elementos principais: separação, obediência e fé, que é o que está no enredo de vocês aí. Separação, então, desembaraçar-se completamente do seu país de origem, com os parentes, e da casa do seu pai. Obediência, seguir as orientações divinas quanto a para onde ele deveria ir e onde ele deveria se estabelecer. Fé, esperar o cumprimento das promessas que Deus estava fazendo a ele, sem apelar para outros meios além da obediência. A Bíblia diz lá, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Nós vamos tocar, não nesse versículo, mas no que esse versículo representa, que é a salvação no Velho Testamento. Nós vamos retornar isso aqui no último momento, nos últimos 15 minutinhos de aula, antes da gente ir embora. Tá? Abraão, Isaac é um exemplo de pacifista, homem da paz, né? É a nota saliente na sua biografia. Foi o filho prometido pessoalmente pelo próprio Deus a Abraão e Sara. Embora Abraão tenha tido outros filhos que originaram nações, em Isaac que consistiu o plano de Deus e em relação à descendência de Abraão. Foi por meio dele que a descendência escolhida seria chamada, conforme Hebreus 11. Depois vocês leem lá. O Isaac é o filho do casal, é o único filho do casal Abraão e Sara. Seguindo. Tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. Novamente, tá, gente? Vamos só passar por isso aqui para... Isaac e Rebeca esperaram 20 anos, então, por um filho. Depois Rebeca era estéril. Isaac intercedeu ao Senhor em favor de Rebeca e ela engravidou, dando à luz aos gêmeos Esaú e Jacó, quando Isaac tinha 60 anos. Ele é citado na Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus 11, devido às suas bênçãos sobre Esaú e Jacó. Agora,
o Jacó. Foi o filho gêmeo mais novo de Isaac e Rebeca. Ele é um dos 3 principais patriarcas do povo judeu, ao lado do seu pai, Isaac, e seu avô, Abraão. Quando estava indo encontrar seu irmão Esaú, passando pelo riacho de Jaboque, Jacó encontrou-se com um varão e lutou com ele, um varão, entre aspas, e lutou com ele durante toda a noite. Ao romper do dia, foi abençoado e teve o seu nome mudado de Israel, que significa o que luta com Deus. Não sei se quem estava aqui naquela vez que eu fiz a pregação sobre os 10 mandamentos, uma das coisas que eu disse é que a questão de propriedade no mundo antigo, ela tinha uma característica prática, que é a mudança de nome. Então, o pertencimento dava o direito de alguém trocar o nome. Por exemplo, quando José chegou no Egito, o nome dele foi trocado por quem? Pelo faraó, lá quando ele chegou lá em cima. É Ramsés, se não me engano, né? Ou é Zafnat Paniago, acho que esse que é o nome. O que é aquilo? Você é meu e eu vou trocar o seu nome. O que significa isso, isso, isso e aquilo? Então, a troca de nome é um sinal de pertencimento. Essa é a razão de um contexto nosso que remonta ao passado, de que, por exemplo, as mulheres, quando se casavam, elas então levavam o nome do seu marido. Não no sentido de, tipo, você é minha, mas no sentido de você faz parte daquilo que é meu. Nós vamos caminhar junto, o que é meu é seu. Tá? Então, por isso as mulheres, nesse contexto que remonta a isso, nessa coisa de pertencimento. E aqui, o que aconteceu? O varão ali, ó, da qual era dono, desse camarada aqui, falou, você lutou, eu luto bem. Agora vou mudar o seu nome, você não vai mais se chamar Jacó, que é enganador, né, pelo calcanhar e tal. Agora você vai se chamar, aqui, ó, o que luta com Deus. Mudou o nome do camarada. Sinal de pertencimento. Tá? Você é meu e eu vou fazer com você o que eu quero. A partir de hoje você vai mudar. Seu nome não é mais esse, não é mais aquele, é esse, beleza? Beleza. Tá? Só para a gente fazer um linkzinho do porquê da mudança de nome. Além de outras coisas, uma das principais é essa, tá? A questão de quem pertence. Você me pertence, então eu faço contigo o que eu quero. Bom, enquanto ainda estava morando com seu sogro Labão, Jacó teve 11 filhos e uma filha. Esses filhos foram gerados por suas 2 esposas e as servas delas. Lia, então, gerou Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. De Zilpa, criada de Leia, Jacó foi pai de Gade e de Aser. Aser ou Azer? No português aí tá no meio, o S no meio de vogal é Azer, né? Será que é assim que fala? Enfim. Azer. Da criada de Raquel, Bila, nasceram Dan e Naphtali. E de Raquel, Jacó foi pai de José e de Benjamim. Bom, antes da gente entrar no mapa das genealogias até aqui. Chamado de Abraão, Isaac, esse aqui é o período dos patriarcas. Nessa ordem aqui, chamado de Abraão, chamado de Isaac e Jacó, José, aliança com Deus, promessa com Deus. Acho que tem uma coisa errada aí. Enfim. Seguindo aqui. Aqui, resumo das genealogias. Tá vendo lá em cima? Então vamos chegar aqui. Abraão, à sua esquerda. Naor e Arã. Aí, esse aqui gerou Milca e Ló. Lembra lá que Ló, sobrinho de Abraão. Lembra? Se dividiram. O sobrinho de Abraão, está aqui. Ele era filho desse camarada aqui, sobrinho. Tá. Desse Ló aqui, então com a filha mais velha e a mais nova, Moabe e Amon, que deu origem a esses 2 povos aqui. Moabitas e Amonitas. Voltando aqui. Naor gerou esses camaradas aqui até Labão. Certo? Aí, o Isaac se casou com quem? Com a filha? Não, minto. Aqui, Rebeca. Aqui,
Espera aí, gente, me deu um tilt aqui. Voltando aqui, vai aparecer. Ó, Abraão, então, Quetura, Agar e Sara. Essa gerou Isaac. Aqui, ó, Midian, Ismael, os midianitas, os ismaelitas. Esses nomes todos, quando você está passando pelo Velho Testamento, você fala, da onde que é? É dessa galera aqui, ó. Você está vendo que começou lá em cima, e aí virou todo esse povo, era tudo família. Entendeu? Era tudo família, essa galera aqui. Isaac. Chegamos aqui, então, em Rebeca, que gerou a Jacó e Esaú. Ok? O Jacó, então, é os israelitas, Esaú, os edomitas e os que originou os amalequitas. Aqui, voltando, então, até aqui, essa galera aqui, ó, até onde a gente falou agora. Aí Jacó, agora voltando só para a galera de Jacó, então, gerou essa turma aí, ó. A Zilpa gerou esses caras aqui, Lia gerou esses daqui, Raquel, esses daqui, e a Bila, esses daqui. Por que está em preto aqui e por que está em vermelho aqui? Quem sabe? Hã? Exato. É exatamente isso que vocês falaram. Levi, então, ele tá aqui, ele não recebe terra, ele não é contado, ele é uma tribo, mas ele não é contado na divisão de terras, ok? E José, os filhos de José, então, assumem o lugar dele, um no lugar dele, e o outro aqui. Por isso, a soma continua 12. Porque se você for somar, dá 13, os dois filhos de José. Só que daí, como Levi não é contado na divisão de terra, então fica 12 certinho. Beleza? Essa galerinha aqui, ó. Tá? Isso daqui é a história dos patriarcas. Quanto tempo eu tenho? Já passei, né? Já, né? Hã? Menos 10. Vamos lá, irmãos. Bom, as 12 tribos, gente, isso aqui ó, é só para a gente dar aquela pincelada mesmo. 12 tribos você já conhece, já expliquei aqui então, ó, adotou, os versículos estão todos aqui. Jacó adotou os filhos de José aqui lá no Egito, então eles passaram a fazer parte da tribo. A tribo de Levi foi consagrada para servir ao Senhor. E aí tem um versículo que fala, vocês não vão receber terra, porque eu, o Senhor, sou a sua herança. Tá? Aqui, novamente, aquele mesmo mapa lá de trás. Essa ficou a divisão, então, dos reinos. Ah, ok. Mas, você me deu 10 minutos? Ó, menos 10. Vou passar um videozinho rapidinho aqui, só para vocês entenderem. Mas antes disso, só um pouquinho, Kleber. Antes disso, eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês já, lendo os livros, as guerras, você já... Porque às vezes a gente só lê assim, né? Ai, vai lá e destrói, e aí acaba, e mata todo mundo e tal. Mas vocês já pararam para pensar quanto sangue foi derramado nisso? Você já assistiu um filme de guerra mesmo? Já assistiu um filme de guerra? Que assim, corta a cabeça de um, espeta o outro, não sei o que, e arranca, e puxa para lá e puxa para cá, e corta a cabeça e tal. E aí a gente vê umas séries antigas, assim, séries, tipo Game of Thrones, tipo Vikings. Quem já assistiu Game of Thrones? Vikings. Que mais? O filme Gladiador. Que mais? Spartacus. Quando você vê isso aí, você fala, nossa, que muito sangue. Pois é, começa a ler ali livro de Josué, ó, entra lá. Aí Deus fala assim para Saul, para os reis, né? Fala, ó, entra e não deixa nada. Nada, Senhor, nada. Nem homem,
nem mulher, nem criança, nem gado, nem nada, nada, não tragam nada. Aí o que acontece? Eles vão lá e, com exceção de algumas desobediências, no caso de Saul, por exemplo. Você já pensou nisso? Deus? Até as crianças? Até as crianças. Aí a gente pensa num Deus que hoje é só toma, mas não exorta. Você não conhece o Deus do Velho Testamento, porque o Deus do Velho Testamento, ele fala, vai ser assim e ponto. Moisés falou assim, mas o faraó vai dizer para mim, o que eu vou falar? Quem é que está me mandando? Diga que eu sou, me enviou. Mas quem eu sou quem? Eu sou o que sou, ponto. Lá na frente Paulo vai dizer, eu sou, diz, o que ele diz? Eu tenho misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Esse Deus é o nosso Deus. A gente precisa ter uma noção para a gente ter o temor no equilíbrio certo. Senão vira essa graça abundante, sem nenhum tipo de exigência, ela vira graça barata. Beleza? Então, um pouquinho sobre isso. Eu fiz uma coisinha aqui. Está aqui, né? Eu que vou ter que passar aqui. Só para vocês terem um pouquinho de noção sobre isso. Opa, antes. Me perdi aqui. Você sabe quem são as 12 tribos de Israel, seus significados e símbolos? Então fique nesse vídeo até o final para se aprofundar nesse conhecimento. Tá, por que desse vídeo? Rapidamente. Então você tem as 12 tribos de Israel que enfrentavam guerras até a conquista de Canaã, e para manter todo esse reino também enfrentavam guerras. E aí, com um pouquinho de base nesses séries, vídeos e filmes que você já viu sobre guerra, então tentei dar uma, que eu gosto de inventar coisa, né? E se a gente pensasse nas tribos de Israel com essa maneira? Antes disso, eu preciso que você veja esse vídeo, só explicando sobre as bandeiras, que quando você vai ver os símbolos de Israel, você vai ver as bandeiras das 12 tribos, e aí tem um símbolozinho dentro de cada bandeira, com um significado. Esse vídeo vai te explicar um pouquinho o significado, quando você vê essas bandeiras, nesses símbolos da nação de Israel, que eles tomam isso até hoje. Você está no canal Ilustra Fé, que traz histórias bíblicas de forma divertida e animada. Para entendermos sobre as 12 tribos de Israel, precisamos falar sobre a promessa que Deus fez a Abraão, de que a sua descendência seria muito numerosa. Abraão teve 2 filhos, Esaú e Jacó. E é de Jacó que nascerá 12 filhos, dando assim origem às 12 tribos de Israel, que após a libertação do Egito e os 40 anos no deserto, entrará na terra de Canaã, tendo então as 12 tribos geográficas. Para começar, falaremos do primogênito Ruben. Seu nome significa olhem o filho, pois ele é o primogênito de seu pai Israel e sua mãe Lia. O símbolo dessa tribo são mandrágoras, pois foi a planta que ele colheu para sua mãe. Depois, temos a tribo de Simeão, que significa aquele que escuta. O símbolo dessa tribo é uma muralha, pois ele foi responsável, junto com seu irmão Levi, por destruir a cidade de Siquém. A próxima tribo é a de Levi, que significa acompanhar. O símbolo é o peitoral do sumo sacerdote, com as 12 pedras preciosas que representam as 12 tribos, pois a tribo de Levi foi escolhida para o serviço a Deus. Agora vamos falar da tribo de Judá. Esse nome significa louvor ou louvar. Seu símbolo é um leão, por causa da bênção que recebe de seu pai Jacó. E dessa tribo sairá vários reis, como o rei Davi, e posteriormente o rei dos reis, Jesus Cristo. A tribo de Dan significa juiz. Tem como símbolo uma balança, que representa a justiça, e também uma serpente, como está em Gênesis 49:17, que diz: Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Agora temos a tribo de Naftali, que significa a minha luta ou as minhas dificuldades. Seu símbolo é uma gazela.
conforme a bênção de seu pai, que está em Gênesis 49, 21. Naftali é uma gazela solta, ele dá palavras formosas. Depois temos a tribo de Gade, que significa sorte. Símbolo é uma tenda, pois essa tribo morará em tendas e estará sempre viajando em busca de alimento para o seu rebanho. Você está gostando? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. A próxima tribo é a de Aser, que significa felicidade. Símbolo é uma árvore de oliveira, assim como está em Deuteronômio 33, 24. Bendito seja Aser com seus filhos, agrade a seus irmãos e banhe em azeite o seu pé. O próximo é Issacar, que significa o pagamento de Deus. Símbolo é a lua, as estrelas e o sol. Serão conhecedores da ciência dos tempos. Essa tribo será responsável pela contagem do tempo, dos meses lunares e das festas bíblicas, além do calendário judaico. Próxima tribo é a de Zebulon, que significa presente. Seu símbolo será um barco, pois o território recebido está entre os mares. Agora temos a tribo de José, que significa acrescentar. Os símbolos são os feixes de trigo, por causa das visões e por causa do trigo do Egito, que salvou toda a população da fome durante os 7 anos de seca no Egito e regiões próximas. E Benjamim é a última tribo, que significa o filho da destra. O símbolo é um lobo, por causa da bênção recebida por seu pai. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã comerá a presa e à tarde repartirá o despojo. Gênesis 49, 27. Essas são as 12 tribos de Israel, seus símbolos e significados. Se você gostou, deixe o seu joinha e comente qual... Beleza, agora preciso de mais 2 minutos. Que eu, como sou um cidadão muito criativo, eu pensei, e se a história das 12 tribos fosse contada por uma série? Como seria a abertura dessa série? Aí é o que vocês vão ver agora. Se fosse contado por uma série. Deixa eu só achar aqui onde está. Aqui. Seria mais ou menos assim. No capítulo de hoje. É isso aí. Você viu que o nome está até em inglês, né? Pode, ô Kleber, pode tirar aqui. Tá fazendo merchan também. Opa, o que é aquilo?